Glória a Deus. A paz do Senhor, querida igreja. O meu coração está radiante de alegria. Eu sinto a presença de Deus. Eu posso perceber que Deus está cuidando de nós. E nós precisamos ficar de verdade, como acabamos de cantar, quietos, calmos, tranquilo, porque aquele que começou a boa obra não para pelo meio do caminho. Ele está aqui, é perfeito em tudo quanto faz, e por certo, Ele vai continuar cuidando de mim e de você nesta manhã. Irmãos, eu estou muito feliz. Eu não vou nem arriscar cantar, porque depois de ouvir esses louvores tão bem entoados e apresentados ao Senhor, a Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores. E aonde Jesus chega com Ele saúde, chega com Ele resposta, chega com Ele vitória. E nesta manhã Ele já chegou para mudar a história de alguns, para não dizer de todos nós que estamos aqui. O texto que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a igreja é um texto muito conhecido. Eu costumo dizer que não poderia ser diferente, porque aquilo que excede ou que foge do que a palavra nos apresenta, o apóstolo nos orientou que nós reputássemos como anátema ou rejeitássemos. Então tudo aquilo que nós precisamos está diante de nós nesse compêndio de 66 livros, escrito em um período de quase 1.600 anos, por 40 homens que viveram em ocasiões diferentes, mas segundo o que está escrito na palavra, foram homens inspirados pelo Espírito Santo. E a Bíblia é tão verdadeira, que a Bíblia é tão verídica, que ela é mais atual do que a manchete que ainda não foi publicada. Ela se cumpre a cada dia, independente do tempo que ela tem sido escrita. A palavra de Deus, como disse o apóstolo, ela é viva e eficaz, é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e ela é apta para discernir intenções do coração, e ela vai até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, a Bíblia é o remédio que a tua alma precisa, é o remédio que a minha alma precisa, e nesta manhã, esta palavra estará sendo pregada. Eu quero, irmãos, compartilhar com vocês o texto que o Senhor trouxe ao meu coração para estar comunicando à igreja na manhã deste dia. O livro é o livro do Evangelho de João, o capítulo é o capítulo de número 5. Alguns versículos desse texto servirão para uma rápida meditação nesse dia que nos fez o Senhor. Capítulo 5 do livro de João, a partir do versículo de número 1, nós vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Versículo 2, ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres ou pavilhão. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente ou logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Versículo 10.
Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Versículo 11: ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por esta palavra. Esta é uma palavra que não precisa de muitas explicações, porque ela é viva, e ao apenas lermos, se nós colocarmos o coração em atenção, somos por ela confortados, confrontados, somos, aleluia, convencidos, porque esta é a palavra de Deus. Uma coisa me chama a atenção, apesar do texto ser um texto bastante conhecido, esse texto me alegra o coração, porque ele coloca em destaque a pessoa de Jesus Cristo. Evangelho é isso, Cristo é o centro das nossas pregações, Ele é o centro da nossa salvação, é o centro da nossa reconciliação, e será também o centro da nossa exaltação. Evangelho que tira Jesus do centro é um evangelho doente ou doentio. O evangelho verdadeiro nunca chama atenção para o pregador ou para quem quer que seja, que esteja em evidência. Ele coloca ao Senhor Jesus como o principal, aleluia, objeto do nosso desejo, da nossa atenção. E aonde Jesus recebe a atenção principal, ele também toma posições principais. Então nessa manhã, seja toda honra, seja toda glória, seja todo louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, meus amados, o texto vai dizer de uma parte do ministério de Jesus que aconteceu enquanto ele habitava aqui a terra, cumprindo o seu propósito que fora estabelecido pelo céu. O texto começa a falar que passando essas coisas, e quando nós começamos a ver que coisas são estas, vamos perceber que Jesus Cristo cura a filha de um oficial, que Jesus Cristo liberta um oprimido de uma legião de demônios. Jesus Cristo é sempre esse, que aonde está fazendo alguma coisa para libertar cativos, para curar enfermo, para reintegrar alguém à sociedade. Era isso que Jesus fazia no seu ministério terreno. Mas a Bíblia vai dizer que passando essas coisas, Jesus resolve chegar até Jerusalém, e o texto vai dizer que havia entre os judeus nesta ocasião uma festa. Pelo menos 3 festas principais eram estabelecidas pela nação judaica. Delas as 3 exigiam ou recomendava que os judeus se congregassem em Jerusalém. Uma é a festa das primícias, outra do tabernáculo, e uma das principais festas, e julga-se ser esta festa que o texto do capítulo 5 está comentando, é a festa da Páscoa. Diz a Bíblia que neste período da festa da Páscoa, Jesus sobe para Jerusalém. Irmãos, a primeira curiosidade, ou o primeiro ponto que me chama a atenção, é meditar um pouquinho o que é que a Páscoa ela significa para mim, para você. Para o povo de Israel, a Páscoa significava um período de libertação do cativeiro. Quando Israel estava por um período de 430 anos subjugado no Egito, como escravos daquela dinastia, Jesus levanta um chamado Moisés. Ele cresce dentro dos palácios de Faraó, até que alcançasse o período em que Deus o havia de encontrar no deserto de Midian. A Bíblia diz que Deus o poupa das águas. A Bíblia diz que Deus cuida de Moisés
dentro do palácio de Faraó, o principal opressor dos filhos de Israel. A Bíblia diz que no momento da sua maturidade, Deus o arranca do Egito e leva-o para o deserto, para que Moisés não somente tivesse a informação do Egito, mas que pudesse agora ser, aleluia, forjado pelo Senhor e apresentado ao Senhor, ou sendo, aleluia, treinado pelo Senhor para a grande obra. A Bíblia diz que Moisés volta, proclama a vontade de Deus, e a Bíblia diz que Faraó endurece o seu coração e a nação de Israel geme, mas Deus tem dia e hora marcada para abrir as portas do cativeiro, para cumprir a sua palavra e para arrebatar o seu povo daquilo que lhe faz sofrer. A Bíblia diz que um dia antes, aleluia, um dia para ser, aleluia, sair de vez do Egito, Deus estabelece para o povo de Israel que celebrasse a Páscoa, que separasse o cordeiro, que trouxesse pão sem, aleluia, fermento, que tivesse ervas amargas, e que cada família se assentasse e em comunhão participasse daquela última refeição no Egito. Não preciso dizer que o cordeiro aponta para Jesus, que o pão sem fermento aponta para, aleluia, o pecado. Jesus estava dizendo: toda a influência do Egito será tirado da mesa, da cultura e do meio dos meus filhos. E também as ervas amargas falam a respeito do tempo da luta e do tempo da prova. A Bíblia diz que eles participam daquela Páscoa, e Deus passa em visitação no Egito. Todos os primogênitos seriam executados, com exceção daqueles que estivessem em casa, em comunhão com seu companheiro, com seus irmãos e com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A Bíblia diz que o sangue do cordeiro estava nas vergas das portas e nos umbrais da casa, identificando para o inimigo: você pode fazer o que você quiser do lado de fora, mas aonde tiver a marca do sangue do cordeiro, tu não terás acesso. Eu profetizo que o mal não te alcança, não alcança a tua casa, não alcança teus filhos, não alcança teu ministério, não alcança a tua família, porque assim como ele protegeu a Israel, o Espírito de Deus está aqui para te dizer: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do Senhor. Aleluia. Irmãos, Israel sai do Egito celebrando a Páscoa, e esta festa ficou por memorial, pastor. Todos os anos Israel se lembrava: um dia eu fui escravo, mas hoje eu sou livre. De uma forma terrível, de uma forma tremenda, Deus libertou Israel do Egito. Ele estava dizendo para o cativeiro: nunca mais. Esse Deus que não te deixa voltar para o cativeiro está dizendo: sou o teu escudo, sou o teu ajudador, sou a proteção que tu precisa. Deus levanta-se contra 10 dos deuses do Egito, e ele está dizendo: acima de todos os deuses, de todos os ídolos, acima de toda mandinga, acima de toda maldição, está o nome do Senhor que te guarda, o nome do Senhor que te protege. O nome do teu Deus é exaltado e glorificado, porque tu não sofrerá dano algum, porque quem abriu as portas do cativeiro está dizendo: ao cativeiro nunca mais. Oh glória, oh glória, oh glória. Israel então começa a se lembrar. Todas as vezes que celebravam a Páscoa, ele estava dizendo: eu sei de onde eu vim.
sei da onde Ele me tirou, e assim caminha quem quer completar a sua jornada de fé. Quando você se esquecer da onde Jesus te tirou, você se tornará soberbo. Mas enquanto você se lembrar da onde foi que Deus te tirou, tu caminhará humilde, sabendo que nunca foi por causa de você, sempre foi por amor dele, sempre foi por causa dele, nunca foi sobre nós, sempre foi sobre ele. Não fomos nós quem te escolhemos, mas o Senhor que nos escolheu e nos amou primeiro. É neste dia dessa festa que Jesus Cristo vai subir a Jerusalém, a festa dos judeus. Eu vejo que enquanto vivo, Jesus também andava em sociedade. A santidade de Jesus não lhe excluía da comunhão com os seus, aleluia, contemporâneo. Ser crente no meio de crente, pastor, é muito fácil. Orar no meio de quem ora, cantar no meio de quem canta, é muito fácil. Jesus está te dizendo: eu quero você no meio do povo, eu quero misturar você no meio da massa, para que alguém veja o que eu sou capaz de fazer quando eu encontro uma terra fértil, quando eu encontro alguém que dá valor e crédito à minha fala. Jesus caminha para Jerusalém, e agora eu chamo a atenção de um fato que o texto nos revela. Ora, diz o escritor, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Oh meu Deus do céu, um versículo com tanta informação. Ora, havia ali, junto à porta das ovelhas. Jerusalém é uma cidade quadrada, suas medidas são iguais, aleluia. E eu digo que 12 são as portas da cidade, algumas ainda ativas, outras ainda interrompidas. Mas se você quiser saber o nome de cada uma delas, capítulo 3 do livro histórico de Neemias, você vai encontrar: porta das ovelhas, porta do peixe, porta velha, porta do vale, porta do monturo, porta da fonte, porta da guarda, porta do pórtico de Serane, porta das águas, porta dos cavalos, porta oriental, porta de Efraim. Entre 12 portas, o Senhor resolve colocar próximo de uma porta em especial, chamada porta das ovelhas. Ora, o nome já diz o porquê da porta. Era por onde andava e entrava o rebanho, e também por onde entrava as ovelhas e os cordeiros que seriam oferecidos no templo em sacrifício. Ora, não é à toa que o Senhor compara aqueles que deram crédito à sua voz como rebanho do Senhor, como ovelha do seu pasto. Ele é o bom pastor, e nós, os filhos de Deus, somos as suas ovelhas. Irmãos, se perto da porta das ovelhas Ele colocou um poço, melhor ainda é pensar que Jesus é a própria porta. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Ele está dizendo que assim como o poço está em Israel, junto à porta das ovelhas, Ele é a própria porta, que se você entrar por Ele, terá mantimento, terá provisão, terá abundância, terá riqueza, terá bênção, terá tudo aquilo que você precisar, porque quem tem Jesus tem tudo, mas quem não tem Jesus não tem nada. E nesta manhã, quem tem Jesus faz barulho. Oh glória, oh glória. É
próximo da porta das ovelhas, tem tudo a ver com Jesus e o seu rebanho. Se as ovelhas apontam para os crentes, a porta aponta para Jesus, que diz que Ele é o bom pastor, que dá a sua vida pelas suas ovelhas, e que delas Ele é conhecido, e que também as ovelhas de Jesus conhecem a sua voz. Tive o privilégio de estar em Jerusalém, de pregar no tanque de Betesda, um lugar como que uma galeria, que você vai descendo escadarias até dar numa fonte ou numa nascente lá embaixo. É juntamente nesse lugar aonde existiam muitos enfermos, existiam muitos necessitados, que Jesus, Ele procura entrar. Eu disse para vocês que existem 12 portas em Jerusalém. Ele poderia entrar por qualquer uma, mas qual é a porta que Jesus, Ele deseja entrar? É a porta das ovelhas, é a porta aonde ficavam os doentes, os homens da nata da sociedade, da época de Jesus, não entrava por essa porta, porque por essa porta tinha pedinte, porque por esta porta tinha doença, porque por essa porta tinha cego, coxo, manco, aleijado. Por quê? Porque a tradição dizia que de quando em quando um anjo descia e agitava as águas. Escute, nos melhores textos hebraicos, no original, essa parte não contém a parte do capítulo 4, que o anjo descia e balançava as águas. Vai dizer os antigos manuscritos que isso era apenas uma tradição. Para nós não muda nada, porque melhor do que anjo é Jesus chegando no tanque, melhor do que anjo é Jesus se aproximando do necessitado. Você pode não ver anjo aqui nessa manhã, você pode não ver nada sobrenatural, mas Jesus disse: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali também eu estarei presente. Se não tem anjo, tem Jesus. Se não tem arcanjo, tem Jesus. Se não tem serafim, tem Jesus. Se não tem querubim, tem Jesus. Eita glória! Você está sentindo Jesus aí? Você está sentindo Jesus aí? Porque se você estiver sentindo, é certeza que você não sai do jeito que você chegou. Porque aonde Jesus chega, alguma coisa boa acontece. Todo mundo que tinha dinheiro, posição, fama, entra pelas portas principais. Jesus não está preocupado com ibope. Jesus está preocupado com ovelhas. Jesus está preocupado com necessitados. Ele entra pela porta, e Ele entra pela porta das ovelhas. Se Jesus é aquele que vai mudar a sorte de alguns naquele dia, aqueles que estão ali não estão preocupados e nem tampouco procurando Jesus. O que o pessoal queria era que o anjo descesse e agitasse as águas. Eu não tenho nada contra anjos, porque a Bíblia diz que são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Anjos são, aleluia, conservo da igreja. Anjo não recebe adoração, anjo desce para trazer mensagem, anjo desce para dar vitória, para comunicar, aleluia, algo especial da parte de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que perto da porta das ovelhas, Jesus está num tanque. Existe ali um tanque, aleluia. Quando a gente pensa em tanque, a gente menciona uma fonte, um lugar onde as pessoas podem se refrigerar, onde as pessoas podem se dessedentar, matar a sua sede, refazer as suas forças, ou até mesmo como aqui, esperar um borbulhar das águas, porque a tradição dizia
Todas as vezes que as águas borbulhavam, alguém diz que aquilo era terapêutico, outros que era uma nascente, e alguém dizia: o anjo agitou as águas. A tua fé é o teu professor nesta manhã. Se tu pode crer, Jesus fará. Se tu pode crer, as coisas impossíveis podem acontecer na manhã deste dia. Mas a Bíblia diz que Jesus chega neste momento em que o tanque estava cheio, estava lotado, uma grande multidão de enfermos. A Bíblia diz: cego, coxo, paralítico, mancos, ou qualquer outra parte qualquer, ou qualquer outra enfermidade qualquer. Ali estava esse tipo de gente. Tem gente que foge dos enfermos, mas Jesus, como remédio, Ele se aproxima dos que necessitam, e a sua igreja, como Ele, também repartirão daquilo que dele temos recebido. E a Bíblia diz que o escritor identifica uma pessoa, e o texto vai dizer que ele está no tanque ali há muito tempo. Ele não está ali há 38 anos. A Bíblia diz que ele tem 38 anos, mas não se sabe quanto tempo esse homem é colocado aqui neste lugar, esperando a mudança. Irmãos, e às vezes nós criamos uma expectativa por um trabalho qualquer que pode vir a acontecer, e num tempo em que nós não esperamos, Jesus chega, faz a mudança, trata da vida, muda a situação, e você diz: mas eu não esperava hoje. Pois é, esta manhã, de uma palavra simples, pode ser amanhã que Deus vai escolher para marcar a tua história, para dar vitória em algo que você tanto espera e precisa. A Bíblia diz que Jesus enxerga um homem enfermo, e esse homem tinha 38 anos de idade. O que vendo, aleluia, o que vendo, dá para você entender que o texto está dizendo clara e nitidamente que Jesus observa o homem, que Jesus está olhando para o homem. Escute bem uma coisa: eu vejo a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ele enxerga a necessidade, Ele sabe da tua dificuldade, quanto tempo você está sofrendo esta situação, o que é que você precisa de verdade. E agora Jesus se aproxima. Primeiro ele observa, depois se aproxima. Irmão, quem é apressado aqui sou eu e você. As coisas espirituais têm dia e hora marcada para acontecer. Jesus não se move pelo meu desespero. O meu tempo é Cronos, mas o tempo de Deus é o Kairos. No tempo oportuno, o que Deus prometeu acontecerá, porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender do que prometeu. Jesus vê o homem, e Jesus se aproxima do homem. E quando Jesus se aproxima, Jesus vê, se aproxima e faz contato. Aleluia, faz contato. O nosso Deus não está com seu ouvido agravado para não poder ouvir, nem com sua mão mirrada para não poder salvar, mas ao contrário, o profeta vai dizer que a mão do Senhor está estendida para abençoar os seus filhos sobre a terra. Ele tem olho e vê, tem ouvido e ouve, tem mãos e age, pés e anda, boca e fala. E Ele nesta manhã está dizendo: eu quero maior aproximação, eu quero a sua vida ao máximo, quero fazer ponte do céu com a tua vida, quero que você tenha acesso da terra ao céu, porque esta é a vontade do Senhor Jesus. Jesus se aproxima do homem,
faz contato com esse homem, e Jesus pergunta: você quer ficar curado? Às vezes a gente fala muito, mas não diz o que quer. A gente reclama muito, mas não coloca diante de Deus aquilo que nós estamos precisando. Eu tenho dito isso, que muita gente quer o que não precisa. É só a gente abrir a tela da internet, que se você for uma pessoa de fácil persuasão, você vai encher a sua casa de coisa que você nunca vai usar. Mas você diz assim: mas está tão barato que eu vou comprar. Vai gastar o dinheiro que poderia ser usado naquilo que você de verdade precisa, com coisa que você não precisa, só porque está barato, para armazenar e nunca usar. Tem pessoas que querem o que não precisa. Aí eu me lembro de Pedro e João chegando na porta do templo chamada Formosa, se deparando com alguém aleijado na porta do templo, precisando de uma ajuda, precisando de um auxílio, de um socorro. E essa pessoa se aproxima e diz para Pedro e para João: me dá uma esmola. Ele esperava receber aquilo que ele estava acostumado. Tem gente que já se acostumou com esmola, com migalha, com coisa pouca. Escute bem o que eu vou te dizer: Jesus tem mais para você. Jesus tem mais para você. Jesus tem mais para você. Você não é só isso. Jesus tem mais. Jesus tem mais. Jesus tem mais para te dar, porque Ele é um Pai bondoso. Pedro e João olham para o aleijado, ou para o defeituoso, ou para aquele coxo, e diz para ele: o que tu pedes eu não tenho, mas o que tu precisa eu tenho posse. Aleluia. É assim. Tem gente querendo esmola quando Jesus quer curar os pés. Tem gente querendo esmola quando Jesus quer abrir a porta e colocar você dentro de uma empresa. Alguém desempregado ligou para mim esses dias, pastor Alexandre, e disse: pastor, eu estou recebendo um convite de uma empresa aqui do Rio de Janeiro, que quer que eu vá para Maceió, para ficar num período de 2 meses, para receber um salário bom, dentro da minha função. Estou ligando para o Senhor, para saber se é de Deus. Ora, diabo abre porta para alguém, diabo fecha, quem abre é Jesus. Eu disse: entra pela porta que Jesus te abriu. Gente que pergunta para Deus se é para trabalhar, é porque é preguiçoso, quer viver de migalha, e Jesus tem coisa boa. Tem coisa boa para você. Pedro disse: o que tu me pede eu não tenho um tostão, mas o que tu precisa vai receber agora. Levanta! Aleluia. Jesus se aproxima e diz ao homem: o que tu queres? A gente precisa aprender que com Jesus o papo é reto. Máscara só serve para impressionar homens. Jesus sabe exatamente aonde habita o meu defeito, aonde reside a minha fraqueza, aonde as minhas esquisitices se afloram. E eu estou cheio de padrão, cheio de... O negócio é rasgar o coração ao invés das vestes. É se lançar diante do Senhor e dizer: salva-me, ó Deus. Salva-me. Jesus se aproxima desse moço que está perto do lugar da tradição. E Jesus diz: o que tu queres que eu te faça? Queres ficação? A gente faz igual o moço. A gente é muito mal criados. Somos mal criados. Jesus perguntou a ele: tu quer ficar curado? Ele disse: como? Toda vez que o anjo toca nas águas, outro desce na minha frente. Jesus não perguntou nada disso. Jesus perguntou se ele queria ficar curado. Não perguntou por anjo e nem pelos outros. Tem gente que é hábil para saber o que os outros fazem,
Mas Jesus está perguntando: o que você quer que eu faça contigo? E o homem disse: não tenho condição. Jesus não olha para aquela malcriação. Jesus dá uma ordem. Alguém me perguntou esses dias: pastor, como é que eu sei quando Deus fala? Eu digo: é muito fácil. Quando eu falo com vocês, vocês podem cogitar, podem pesquisar, podem meditar, para saber se vale a pena aceitar o que eu estou falando. Quando a palavra é de Deus e quando é Deus falando, Ele fala ao ouvido, mas convence o coração. A palavra de Deus não deixa dúvidas. A palavra de Deus fortalece os ossos. A palavra de Deus reestrutura. A palavra de Deus dá novo ânimo. A palavra de Deus renova a esperança. A palavra de Deus diz: ainda tem jeito. Eu sou vida, eu sou poder, eu sou autoridade. Ninguém enxerga, mas quem recebeu diz: eu estou bem, estou de boa, já posso ir embora. Jesus falou comigo. Eu disse aos irmãos que meu filho perdeu o prazo de se apresentar quando passou num concurso público. E eu em casa disse para Jesus: não acredito que o Senhor falou desde os 9 anos que isso ia acontecer na vida dele, e agora que aconteceu, o Senhor vai deixar meu filho de fora. Eu estou em casa na cozinha, Jesus entrou na cozinha, me envolveu, que eu quase fiz um negócio lá na cozinha, uma vigília. Acabei de ser envolvido, tudo voltou ao normal. Eu, a louça e a cozinha. Por fora era a mesma coisa, mas aqui dentro, eu dizia: meu filho entrou. Aleluia. Ele mesmo não sabia, mas a certeza já estava comigo. E eu fui para lá, mesmo contra a vontade dele. Disse: entra na fila e forma. E Jesus deu a vitória naquele tempo. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, não tem dúvida. Se você tem dúvida acerca de alguma coisa, que pensa, entre aspas, que foi Deus que falou, procure a primeira lata do lixo e jogue esta palavra fora, porque Deus não engana seu povo. A palavra de Deus, ela é viva, ela motiva. Jesus olha para aquele homem e parece me ver Jesus dizendo: eu não te perguntei nada, você só tem que fazer uma coisa: levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. Jesus está dizendo, em outras palavras: aquilo que te carregou até hoje vai ser carregado pela tua mão. Sabe o que é isso? Aquilo que te dominou agora será dominado, porque quem está te dando ordem para dominar é Jesus. É Jesus. Ele se levanta, toma teu leito e anda. Mesmo com a malcriação anterior, o homem sente que os ossos começam a estralar. Algo começa a acontecer. E ele se levanta, se ergue e toma cama. Sem anjo, sem águas movidas, só pelo poder da fala de Jesus. Está dando para entender que Jesus é quem faz a diferença? E quando ele faz perfeito. A Bíblia vai dizer que logo que o homem se levantou e tomou a cama, alguém se levanta e diz: não te é lícito levar a cama. Só que quem disse isso não sabia da sua história, porque só
quem conhece a dificuldade de alguém é que vai se alegrar quando alguém carrega a dificuldade que te carregou há tanto tempo, agora você é que carrega ela na sua mão. Ou seja, não estás mais debaixo do domínio daquilo que te dominava, mas agora Deus te deu liberdade, Deus te condicionou a não mais depender dessa deficiência. Eu profetizo que aquilo que te paralisa será removido agora, no nome de Jesus. Eu repreendo, digo, tu nunca mais será impedido, porque Jesus está te dizendo: toma o que te impedia e vai para a tua casa, levanta-te. É posicionamento, te posiciona por fé, se coloque diante de Deus com fé, naquilo que está escrito. Aqueles homens disseram: não é lícito levar a cama num dia de sábado. Ele disse: é lícito ou não, eu não sei, eu só sei que o homem que me curou disse para mim: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Tem gente que se alimenta da tua desgraça, mas Jesus está lhe dizendo: não dê atenção a esse tipo de gente, levanta-te e caminha. Aleluia. Tem gente querendo chamar a tua atenção para questionar o teu milagre. Jesus está dizendo: já tens a posse daquilo que você precisa, agora não dê ouvido a quem não acredita no teu milagre. Levanta-te, caminhe, não pare. O homem se levanta, toma o seu leito e anda. Nessa manhã, mesmo Jesus que esteve em Jerusalém, é o Jesus que está conosco nesta manhã. É aquele que nos reuniu aqui para dizer o que está escrito lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Talvez hoje a paralisia que te domina não é a paralisia física, mas é algo que te trava nas tuas emoções, é algo que te trava no seu ministério. Jesus te pergunta nessa manhã: tu queres ficar são? Queres receber o antídoto que te liberta disto que te oprime? Ele está dizendo: eu estou aqui hoje, como estive em Betesda, que se chama lugar de ajuda ou casa de misericórdia. Veja que coisa linda. Betesda quer dizer lugar de ajuda ou casa de misericórdia. Jesus está dizendo para você: eu tenho misericórdia. E o que é misericórdia, pastor Eliseu? É sentir a miséria de outros. Jesus parou aquele moço, pastor, porque quando Jesus olhou para ele, Jesus sentiu a dificuldade daquele moço. E Jesus está te conhecendo por dentro hoje. Jesus sabe exatamente aonde está a tua dificuldade. Está lhe dizendo: assim como eu liberei a palavra e dei condição àquele homem de voltar para casa diferente, eu quero fazer contigo o mesmo nessa noite, nessa manhã. Eu quero que você fique de pé. E quem sente algum tipo de dificuldade neste momento, sai do seu lugar e vem para o altar, porque eu vou levantar a voz em oração e vou liberar a palavra em nome do Senhor Jesus. E quero crer que tudo aquilo que te embaraça, que te impede, que te trava, que não te deixa prosseguir, você será, aleluia, abençoado, absolvido, liberado pelo poder do Senhor Jesus. É hoje, amanhã é hoje. Deus não manda mensagem endereço errado. O Senhor está falando contigo. Não fique com vergonha, não seja o crente carona, ou Maria vai com as outras. Vem para o altar, porque quem te conhece, quem precisa de vitória é você.
E assim como aconteceu em Betesda, Deus vai fazer diferença na vida desses nossos irmãos. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Amado e glorioso Deus, Senhor nosso, diante da tua presença, nós nos encontramos nesta manhã, diante do teu altar, na ministração da tua palavra. Senhor, assim como nos dias em que tu estiveste, Senhor, aqui sobre a terra, juntamente com os seus discípulos, exercendo o teu ministério, o texto vai dizer que o Senhor vai a Jerusalém, a ocasião da Páscoa, lugar de celebração pela libertação do Egito. Ó Deus, e naquele lugar tu poderias ter passado por muitas outras portas, mas o Senhor entrou pelas portas, denominada Porta das Ovelhas, porque esta porta tem relação com o teu rebanho, com todos aqueles que já te conhecem, Senhor, e que são ovelhas do teu aprisco. Assim como naquele lugar o Senhor plantou um poço, aqui estamos nós, diante desta fonte que é a tua palavra, palavra viva e eficaz, palavra de restauração e de regeneração, Senhor. Eu quero te pedir agora, que assim como o Senhor contemplou aquele homem que estava no tanque de Betesda, na casa da misericórdia, e o Senhor se comoveu, observou, se aproximou dele, manteve o contato e mudou a história da sua vida naquele dia comum para aquele homem, na expectativa do movimento das águas. Senhor, muda a sorte dos teus filhos. Todos aqueles que estão no teu altar agora, que estão se achando aprisionados, impedidos, travados por alguma situação, em qual área qual for, ou seja, da sua vida, em nome de Jesus agora, levanta-te, toma esse obstáculo e anda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora, Senhor, eu libero a tua palavra, e eu digo que todo impedimento, todo obstáculo, toda sorte de situações, em todos os cantos destas vidas, sejam dissipadas agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba poder, receba vida, receba vigor, receba graça, receba poder, dínamo para a tua vida, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, no nome santo de Jesus. Diga comigo: eu creio. Diga: eu creio que nesta manhã a minha história foi mudada. Eu não volto para casa do jeito que eu cheguei, mas eu tomo posse, em nome de Jesus, da minha vitória. Que Deus te abençoe, queridas. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Volte para teu lugar de posse da tua vitória, no nome de Jesus. Oh glória,
E assim, queridos, eu agradeço essa grande e rica oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor Alexandre, muito obrigado. Sinto Deus aqui nesse lugar.